Sejam bem-vindos a mais um Simepcast. Hoje estamos aqui com o Dr. Ricardo, advogado da assessoria jurídica do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Tudo bem, Dr. Ricardo? Seja bem-vindo a mais um podcast. Tudo jóia, doutor Rodrigo. Mais uma vez, uma satisfação grande estar aqui, podendo falar sobre direito de trabalho, direito previdenciário. Hoje um tema muito polêmico, que é a chamada pejotização para a categoria médica. Isso é o tema da vez, no Sindicato dos Médicos de Pernambuco, que é um problema que está se alastrando nesse país, e consumindo cada vez mais a saúde dos profissionais médicos, porque tem vários desdobramentos negativos, para a categoria, Perfeito. O senhor até suscitou um tema muito interessante que, por vezes, não se enxerga, o quão lesivo é a pejotização para a própria saúde do trabalhador, para a própria saúde do médico. A pejotização, ela perpassa muito sobre o viés econômico. É interessante economicamente ou não é economicamente? E se deixa de lado os prejuízos que há sobre a saúde do trabalhador, já que ele acaba tendo que se submeter a jornadas de trabalho, por vezes exaustivas, já que não há um limite. Para todos os efeitos, ele é um ente sem alma, sem espírito, já que ele é uma própria PJ, então não tem limite de trabalho, vai trabalhar enquanto aquele tomador do trabalho, da mão de obra, assim exigir, assim necessitar, e ele acaba tendo que se submeter a essas condições para poder, de repente, ter uma remuneração mais atrativa. Perfeito. Vamos começar então a fazer uma breve historiar brevemente aí essa situação. Quando foi que começou essa situação, doutor Ricardo, das PJs na área médica? Bom, a pejotização na área médica, ela tomou fôlego com a reforma trabalhista, com a chamada flexibilização das relações de trabalho. Com o governo Temer, né? Isso, com a reforma que ocorreu em 2017. Em 2017 ocorreu uma reforma trabalhista que trouxe uma série de disposições flexibilizando essas relações. Dentre elas, a chamada terceirização da atividade fim. Até então, o entendimento que preponderava era que a atividade fim, desenvolvida por aquele tomador de serviço, por aquela empresa, por aquele empresário, no nosso caso, por aquele titular daquele hospital ou por aquele hospital, vamos colocar assim, para facilitar a compreensão, nós tínhamos aquela atividade finalística deste hospital, por exemplo, Claro que a pessoa jurídica, sendo tecnicamente, precisariam fazer mais esclarecimento. Mas o fato é que essa atividade finalística, prestação de serviços médicos, por exemplo, prestação de serviços na área de saúde, atividade fim daquele hospital, daquela empresa, ela não poderia ser terceirizada, só a chamada atividade meio. Então, por exemplo, segurança, limpeza, isso, ela é admitida a terceirização, mas com essa flexibilização que ocorreu a partir de 2017, passou-se a entender que a atividade fim, ela poderia sim ser terceirizada. E a partir daí, passou-se a se admitir, consequentemente, a terceirização da atividade desenvolvida pelo médico, que acaba sendo utilizado para desenvolver a atividade fim daquela empresa, entre aspas, hospital. No começo eu me lembro que era um pouco mais atrativa a pejotização, porque pagava um valor mais diferenciado, para quem era PJ. E hoje nós vimos, que já vislumbrávamos isso no passado, que isso aí com o tempo ia ser podado, ia chegar a se oferecer na PJ o mesmo valor que está pagando ao médico com carteira assinada, doutor Ricardo? Na verdade, é preciso esclarecer que essa foi a promessa. Como essa é a promessa até hoje. Ou seja, que você sendo PJizado, você recebe mais. Se nós pensarmos sob o ponto de vista imediatista, aparentemente você pode até receber mais. É claro que, como o senhor bem colocou, nós estamos vivendo um momento diferenciado, que aquela falsa promessa, eu posso assim colocar, de que se receberia mais, hoje ela está caindo por terra ainda mais. Por que, Ricardo, você está dizendo isso? Porque a promessa era que você, sendo uma PJ, um empresário, um sócio de uma pessoa jurídica, você vai pagar menos tributo, vai pagar menos imposto, ao invés de você pagar numa alíquota pessoa física de 27,5%, você vai pagar 18%, 16%, a depender da sua atividade. Tá, tudo bem. Sobre quanto? Sobre R$5.000, por exemplo, sobre R$10.000, tá? Você vai ter esse deságio aí, entre aspas, de 10%, por exemplo.
sobre essa renda. Mas o quanto você vai deixar de ganhar sobre essa renda? As suas férias, 13º, isso, exatamente. Férias, 13º. Exatamente, adicional noturno, horas extras. Aqui em Pernambuco, por exemplo, nós temos uma convenção coletiva que garante ao médico um adicional noturno diferenciado, um adicional noturno de hora extra de 75%, um adicional noturno de 60%. Então veja, quando você adere a essa PJ, essa ideia da pejotização, você está perdendo, deixando de ganhar sobre, por exemplo, entre aspas, tá? Para ser simplista, sobre esses 5 mil reais ou sobre esses 10 mil reais ao mês, por aquele plantão semanal, por exemplo, um adicional desse, de 60%, 75%, deixando de ter um recolhimento de FGTS de 8%. Isso sem falar das férias que você tem direito ao ano, do 13º, dentre tantos outros direitos, entendeu, doutor Rodrigo? É por isso que é uma falácia essa ideia de que a pejotização ela é vantajosa, sob o ponto de vista econômico. Não é, de forma alguma. Nós tivemos a oportunidade agora de pedir a nossa habilitação nessa audiência pública que ocorreu em relação a pejotização. Está havendo uma discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal se essa pejotização ela pode se desencadear nos modos em que ela vem se desencadeando, ou seja, aos 4 ventos. Se o simples fato de você ter um discernimento diferenciado, como é o caso da categoria médica, se por si só impede que haja o reconhecimento do vínculo de emprego. Nós tivemos a oportunidade de nos habilitarmos nesse processo, por exemplo, e contribuir demonstrando matematicamente que de imediato o trabalhador tem um prejuízo de 60%. Como assim, Ricardo? Sim, 60%, considerando esses reflexos. O trabalhador que é seletista, ele tem direito a direitos correlatos à relação de emprego, como nós temos dito reiteradamente, férias, 13º, o próprio aviso prévio, o FGTS, que é depositado mensalmente na conta dele, havendo uma rescisão do contrato de trabalho, ele tem direito a um FGTS, uma multa de 40% sobre o saldo dele, daquele valor acumulado mês a mês, a título de 8%. A mulher, ela conquistou muito espaço, mas por outro lado está sofrendo uma discriminação tremenda, por uma via indireta com essa pejotização. Por quê? Porque ela não tem licença maternidade, não tem licença maternidade, doutor Rodrigo. Infelizmente, quando a relação é relação de emprego, por quantos vínculos de emprego ela vem a ter, ela tem direito a continuar recebendo benefício no equivalente àquele X relações de emprego. Numa condição dessa de PJ, ela não tem. Se ela não tiver uma economia, infelizmente, ela vai ficar sem garantir a própria subsistência, sem garantir a subsistência do seu bebê. Então, é uma forma de discriminar, é uma forma de precarizar, é uma forma de sonegar um direito como esse, a licença maternidade, que é direito básico. E aí nós trabalhamos, inclusive, com o direito à proteção da criança. Na nossa Constituição, a proteção máxima, ela tem que ser concedida à criança. No momento em que é elencado lá, quem tem direito ao quê? Criança tem proteção em primeiro lugar, proteção máxima. Numa sonegação dessa, o próprio direito da criança está sendo sonegado. Então veja a proporção que a pejotização gera em relação à sonegação de direitos. Perfeito. E o que é que está rolando lá no STF? Tá com o ministro Gilmar Mendes, né? Ele está relatando, né? Isso, ele é relator, né? Há centenas, para não dizer milhares de processos tramitando, questionando a pejotização. É como foi dito, ali com a reforma trabalhista, os empregadores passaram a se sentir mais à vontade para contratar o trabalhador de forma pejotizada, seja exigindo a contratação por meio de uma pessoa jurídica que esse eventual trabalhador seja sócio, seja obrigando ele a constituir uma PJ só para prestar aquele serviço, ou pior, que é o que está ocorrendo agora. Veja que situação. Eu vou tratar sobre esse processo que está no STF. Atualmente nós estamos vivenciando o seguinte momento, a seguinte situação. Os empregadores não só estão exigindo a pejotização, ou seja, que o médico constitua uma PJ para prestar aquele serviço, como eles estão exigindo ou não estão admitindo que o médico
preste aquele serviço por intermédio da sua própria PJ, da sua própria pessoa jurídica. Eles estão exigindo que um médico se associe a uma PJ, a uma pessoa jurídica que ele não tem a mínima noção de quem é, de quem administra, assumindo uma série de responsabilidades sob o ponto de vista fiscal, sob o ponto de vista tributário, sob o ponto de vista trabalhista. E tem mais, ele é ainda obrigado a contribuir com uma parcela do que ele recebe para custear a administração dessa PJ, que é administrada por um terceiro que está administrando NPJs. O senhor entendeu? Como não queria utilizar essa expressão não, mas preciso utilizar. Como a fraude está tomando fôlego em relação ao direito. Né, que está ganhando dinheiro às custas do médico. Isso infelizmente está se desdobrando no estado de Pernambuco como um todo, assim como no Brasil. Bom, mas diante dessas centenas, milhares de ações questionando esse tipo de relação, os médicos passaram a tomar mais conhecimentos, a serem mais informados. Isso não envolve só médico, né? Envolve uma série de categorias, uma série de profissionais, como, para você ter ideia, um pedreiro, um servente. Hoje ele é obrigado a prestar serviço de forma pejotizada. Então, através do MEI, é? Através de um MEI, ou constituindo uma própria pessoa jurídica, uma sociedade. Bom, o fato é que, diante desses milhares de processos, a Justiça do Trabalho tem sido chamada a se manifestar para reconhecer ou não o vínculo de emprego, para reconhecer ou não se de fato ali há um vínculo de emprego ou se há um contrato de natureza civil ou empresarial legítimo, que pode existir, nada impede, desde que se respeite as regras do contrato civil, do contrato empresarial, ou melhor colocando, desde que esse trabalhador não seja tratado como empregado, mascarado por uma PJ, mascarado por um contrato de natureza civil ou de natureza empresarial. Então a Justiça do Trabalho é chamada para analisar situações como essas. E a Justiça do Trabalho é uma justiça especializada, sempre fez isso, sempre analisou o contrato de trabalho, com a intenção de buscar naquela relação a identificação se há ou não a sonegação de direitos, se há ou não, por exemplo, a sonegação do vínculo de emprego. E aí, diante desse cenário, a Justiça do Trabalho tem reconhecido reiteradamente o vínculo de emprego. O Supremo Tribunal, em alguns momentos, foi chamado a se manifestar sobre a possibilidade ou não da terceirização daquela atividade fim que eu mencionei. O Supremo foi chamado a se manifestar sobre a possibilidade ou não de uma pessoa jurídica contratar uma outra pessoa jurídica para desenvolver a sua atividade, terceirizar a sua atividade. E o Supremo disse, é possível. E de fato é possível, é inquestionável. O Supremo disse, é possível sim haver a terceirização da atividade por intermédio de uma outra pessoa jurídica. O Supremo disse, é possível sim uma pessoa jurídica desenvolver uma atividade, haver a terceirização de uma mão de obra, ou seja, é possível sim uma empresa que é especializada em fornecer mão de obra para uma outra empresa, para que essa empresa, tomadora dessa mão de obra da empresa de terceirização, desenvolva a sua atividade fim. Por exemplo, produzir automóveis, por exemplo, realizar produção de hortaliças. Então, o Supremo disse isso é possível. Por que é possível? Porque o ordenamento jurídico permite. O que não é possível é você contratar uma pessoa dessa para mascarar essa relação desse trabalhador que foi posto à disposição a esse tomador de serviço, e esse tomador de serviço o trata como empregado. O senhor entendeu? Numa relação direta com ele. Ele não pode ser empregado do tomador de serviço. Bom, aí diante desse cenário, fato é que o Supremo disse, é possível sim a terceirização, é possível sim uma empresa terceirizar a sua mão de obra para uma outra empresa. Não tem nenhum problema. Aí, a partir desse entendimento do Supremo, as pessoas jurídicas tomaram fôlego e disseram, opa, podemos então contratar, no nosso caso, médicos que vão desenvolver a sua atividade, a sua profissão de médico
por intermédio da sua pessoa jurídica. Ações e mais ações judiciais, aí foram condenados, isso no âmbito de diversas profissões, como eu já destaquei, e esses empregadores passaram a buscar o Supremo, dizendo: Supremo, olha, tem uma decisão aqui sua, que ela alcança todo o poder judiciário. E ela está sendo descumprida. Está sendo descumprida por quê? Porque eu contratei uma pessoa jurídica para prestar a minha atividade, mas a Justiça do Trabalho está dizendo que isso é ilegal. Está dizendo que isso não pode acontecer. Está dizendo que está reconhecendo o vínculo de emprego entre o trabalhador, que foi posto lá para desenvolver a atividade, e o tomador de serviço. Aí o Supremo disse: isso é terceirização. Terceirização é legítima. Aí de pronto anulava as decisões do TST. Aí, diante dessa enxurrada de processos, o Supremo Tribunal Federal ele pode proferir uma decisão, ele pode escolher um caso X, um caso paradigma, para proferir uma decisão naquele caso. Ele escolhe, dentre tantos casos que chegam lá, ele escolhe um que seja representativo e julga aquele caso. E a decisão daquele caso, ela se estende a todos os demais casos que estejam em andamento. E a partir dali, a justiça, vamos colocar, de segundo grau, os tribunais, a justiça de primeiro grau, os juízes precisam seguir essa jurisprudência, essa decisão que foi proferida em repercussão geral. É criada uma tese por parte do Supremo e os demais juízes precisam seguir essa tese. Aí, diante desse cenário, diante dessa relevância, o Supremo disse: bom, nós precisamos escutar, com outras palavras, precisamos escutar a sociedade. Precisamos abrir a porta do judiciário para escutar quem está envolvido nisso. Vamos chamar pessoas que entendem dessa matéria para trazer contribuição. E a partir daí ele designou essa chamada audiência pública, onde algumas entidades, algumas pessoas pediram a habilitação com a intenção de contribuir, como foi o Sindicato dos Médicos, pediu a habilitação com a intenção de contribuir, com a intenção de elucidar aquela situação, e outras foram convidadas diretamente pelo Supremo, pelo ministro, no caso, para fazer parte dessa audiência, apresentando esclarecimentos, para que os ministros do Supremo possam julgar de forma mais esclarecida. Via de regra, o juiz em tese, ele conhece todo o direito, mas só em tese, é claro, porque ninguém conhece tudo. O Supremo Tribunal Federal não é uma justiça especializada em matéria trabalhista. A Justiça do Trabalho, sim, é uma justiça especializada em matéria trabalhista. E o que nós vimos na audiência pública, eu até sugiro que o link da audiência pública seja divulgada no site do sindicato. Nós criamos uma página, combatendo a pejotização, para que aqueles interessados assistam essas audiências. Foram basicamente 2 audiências, um dia de audiência, na verdade dividida, pela manhã e à tarde, onde diversos especialistas, diversas autoridades foram taxativas em demonstrar o quão lesiva é a pejotização. A pejotização fraudulenta é essa que nós estamos questionando aqui. Não aquela pejotização em que nós temos um empresário, de fato, nós temos uma sociedade empresária, melhor colocando, que exerce a sua atividade enquanto sociedade empresária, sem estar submetido, sem estar subordinado àquela outra sociedade empresária. Aí sim, essa é uma relação legítima, é uma relação legal. Que nós para a área médica, 3, 4 urologistas que se reúnem para fazer cirurgias ou pegar uma escala de plantão num hospital. Pronto. Aí, como é que funciona? Isso é possível? Pode ser reconhecida a legalidade de uma relação como essa? Pode. Desde que ele não seja tratado na ponta pela direção, pela coordenação daquele hospital como empregado. Desde que ele não seja chamado a atenção porque chegou atrasado, porque não usou o jaleco do hospital. Você entendeu? Desde que ele tem o mesmo poder que os outros sócios, exatamente, para deliberar os caminhos da sociedade empresarial. Isso, desde que ele possa mandar José no lugar dele, Maria no lugar dele, realizar aquele procedimento cirúrgico. Perfeito, doutor Ricardo. Vamos dar uma pausa agora, que já faz mais de 15 minutos, e vamos retornar à segunda parte desse podcast daqui a pouco. Tá, João. Desdobrando isso que a gente está falando.